Boa noite, bom dia e boa tarde para todas as pessoas que estão vendo esse vídeo, que no momento eu creio que seja absolutamente ninguém. Bom, enquanto eu estou esperando as pessoas chegarem aqui, vou avisar para você que está vendo um vídeo meu pela primeira vez, que isso aqui é uma live feita no Facebook, né? Então, muitas vezes eu vou começar a falar uma coisa e vou parar de falar, às vezes eu vou falar que eu vou falar uma coisa e vou esquecer de falar, às vezes eu vou tá falando aqui, aí eu vou olhar pro celular e vou falar uma coisa completamente aleatória, tá bom? Bom, e outra coisa é que eu tô esperando as pessoas irem chegando. Já vi que 2 pessoas chegaram, por favor me avisem quando eu puder começar. Agora são 3 pessoas que eu vi que chegou. Por favor avisem quando eu puder começar. Enquanto eu não me falam que eu posso começar, vou ficar aqui tecendo pensamentos um tanto aleatórios, né? Boa noite pra todo mundo que chegou, né? Bom, gente, um aviso que eu quero dar. Que eu já ia esquecer, já posso começar? Ok. Um aviso que eu quero dar é o seguinte. Devido a uma descoberta recém-feita por minha pessoa de que os vídeos, de que tem vídeos da minha faculdade de História, né? Que serão na quinta-feira, começando às 7, terminando mais ou menos às 8. Então meus vídeos estão adiados, vão a começar a partir da próxima semana às 8h10, tá? Apenas essa pequena mudança, mas enfim, 10 minutos não muda muita coisa, né? Bom, agora o tema que eu quero tratar hoje, né? Antes de falar do tema que eu quero tratar hoje, primeiramente, peço para que compartilhem o meu vídeo. Segundamente, vivos vadios e os ladinos. E terceiramente, um certo energúmero disse relativamente recentemente que tinha 5 filhos, que foram 4 homens e na quinta deu uma fraquejada e nasceu uma mulher, né? Eu não preciso dizer que eu acho que esse tipo de ser humano devia estar preso, porque isso é uma demonstração clara de preconceito, e esse energúmero tem outras demonstrações de preconceito na fala. E no caso, uma coisa que eu nunca compreendi é porque é que as pessoas têm essa imagem da mulher como um ser frágil, como algo fraco, ou como algo inferior ao homem. Eu não consigo compreender, porque se você parar pra pensar, a existência da raça humana só é possível com a existência da mulher. Porque, pra começar, uma mulher não tem como gerar sozinha toda a raça humana só porque tem muitos homens. Agora, um homem tem como gerar toda a raça humana se houverem muitas mulheres. Então a existência da raça humana depende praticamente única e exclusivamente da existência da mulher. Então eu não consigo compreender porque se tem essa ideia. E porque se tem também a ideia de que é melhor ter filhos do que filhas, né? Até porque justamente se as pessoas só tivessem filhos, não teria como terem netos, né? Uma coisa assim óbvia. Mas enfim, não sei, minha mente não é capaz de compreender por que é que as pessoas têm esse pensamento. Eu sei exatamente de onde é que veio. Não é um pensamento universal dentro das culturas humanas. Isso é um pensamento infeliz, existente em apenas algumas culturas, né? Como a cultura judaica, que, para quem não sabe, originalmente não era a história de Adão e Eva, era a história de Adão, Lilith e Eva. E Lilith, no caso, teria sido a primeira esposa de Adão, que teria sido feita do barro, assim como Adão, mas que ela não queria, mas ela não e considerava inferior a Adão e se recusava a ser submissa ao homem. Portanto, ela saiu do Éden. Aí Deus pegou e criou da costela de Adão Eva,
né? Para que assim a mulher fosse submissa ao homem. Ou então na cultura grega, eu tenho quase certeza que foi Aristóteles que disse para Alexandre o Grande, mas eu não tenho certeza se foi Aristóteles que disse, se foi para Alexandre o Grande que ele disse, né? Que amor apenas entre homens com mulher é apenas paixão, né? Porque os gregos, eles têm uma cultura, a cultura grega antiga era uma cultura com muito desprezo às mulheres, né? Quer dizer, todo o mal, assim como na cultura judaica, todo o mal do mundo existe apenas por causa que Pandora abriu a caixa, né? Aliás, existe apenas porque Epimeteu abriu a caixa que Pandora trazia, ou era porque a Pandora trazia, ou foi a Pandora que abriu, agora eu não lembro, mas enfim, a culpa toda a maldade do mundo é culpa da mulher, né? E isso existe em outras culturas, é claro, mas são muitas poucas as culturas em que esse pensamento é um pensamento realmente irreal, né? Em geral, porque em geral a mulher é considerada uma coisa quase que divina, porque afinal de contas a mulher é quem tem a capacidade de se reproduzir, né? Mulher é quem tem a capacidade de gestar, não o homem, né? Então é um pensamento que só existe e só perdura porque infelizmente as culturas que dominaram o mundo foram as culturas que tinham esse pensamento. E, na verdade, essa questão está presente em vários outros pontos pelo menos da nossa cultura, da cultura ocidental, né? Da cultura portuguesa, né? Das culturas derivados da cultura portuguesa, né? Que é, por exemplo, o Brasil no meu caso, né? Porque, por exemplo, temos várias regras gramaticais em que fica bem claro que o homem é o considerado, né? Por exemplo, nós em português, né, nós não usamos, sempre que homem com mulher, a gente usa no masculino, né? Pode ter 1 bilhão de homens e uma mulher, pode ter 1 bilhão de mulheres e um homem, a gente vai utilizar no masculino, né? Uma coisa que eu acho ridícula, né? Um outro ponto é a própria palavra mulher. Eu não sei se você sabe, mas mulher vem da palavra latina mulher. Não sei se fala assim, não falo latim, mas imagino que seja assim, que significa mole, né? Ou seja, frágil. E por isso, um outro comunicado que eu quero comunicar é que eu decidi que não vou usar mais a palavra mulher. A partir de hoje só vou usar, a partir de agora, até eu encontrar uma substituta latina que para mim seja mais fácil de pronunciar durante minha fala. E que não tenha uma conotação dessas, eu vou utilizar a palavra em alemão Frau, que quer dizer mulher. Frau, para quem não sabe, vem do antigo alto-alemão, não falo antigo alto-alemão, mas acho que se fala algo assim, Foa, que por sua vez vem do proto-germânico, que aí eu realmente não sei falar, né? Mas que é uma coisa assim, Fraudio, não sei. E que é a forma feminina de outra palavra que eu também não sei falar, mas que deve ser algo assim também, que quer dizer senhor, né? Então é uma palavra sem essa conotação. E antes que você pergunte por que eu não uso inglês, primeiro, eu tenho um grande problema com inglês, eu não sei por quê. Segundo, porque o woman vem do inglês arcaico, ifman, que seria a junção de wife, with, não sei falar, com o man, né? Man quer dizer homem e esse with, wife, vem do antigo alto-alemão também, que eu acho que deve ser uma coisa assim, Weib, e que já a tradução para o alemão seria algo, acho que Weib, que significa esposa, mulher desagradável. Ou seja, também não também mais uma vez, numa conotação em que a mulher está inferior. E por que eu vou fazer essa mudança? Eu vou justificar. Para quem não sabe, isso aqui que eu falei baseado em estudos de etimologia. O que é etimologia? Etimologia é uma palavra que vem do grego e da junção de étmos com logos. Étmos significa real, verdadeiro.
logo significa estudo, descrição, relato. Ou seja, etimologia é o estudo do verdadeiro. Que verdadeiro? O verdadeiro significado das palavras, o real significado das palavras. Sendo assim, eu decidi que não iria mais usar palavras cuja etimologia tivesse algum tipo de conotação racista, homofóbica ou machista ou xenofóbica ou do que refira-se a qualquer outro preconceito. Então, além de parar de falar mulher, também vou parar de falar palavras tipo denegrir, que eu nunca usei muito denegrir mesmo. Vou parar de falar preto, negro, vou começar a falar preto. Vou parar de falar escravos, vou chamar a partir de hoje de escravizados, né? Entre outras palavras que eu ainda não conheço, mas algum dia eu vou conhecer, né? Bom, e por que eu tô falando tudo isso, né? Porque hoje eu quero contar pra vocês a história do Quilombo Maria Conga. Na próxima, e obviamente, se a gente vai conversar sobre a história do Quilombo Maria Conga, a gente vai ter que conversar sobre a história da Maria Conga, né? Afinal de contas, o quilombo tem o nome dela, então ela tem muita importância para a história desse quilombo. Importância que eu sei qual é e vocês também vão ficar sabendo no final desse vídeo, até o final desse vídeo. E próxima semana eu pretendo falar sobre a escrava Anastácia e sobre a Chica da Silva. E na próxima semana vou falar sobre a famosa Aide, né? A famosa capoeirista, inclusive segundo as lendas. Sendo assim, já que e por que é que eu vou falar justamente nessa sequência? Justamente para mostrar o impacto das mulheres, das Fraus na história brasileira, né? Que é um impacto que é ignorado propositalmente, porque se você pegar e contar agora nos seus dedos a quantidade de Fraus que tiveram importância na história brasileira que você conhece e comparar com a quantidade de homens, você vai ver que a proporção é incrivelmente inferior, a diferença é incrivelmente grande, sendo que os homens têm estão privilegiados, né? Então, sendo assim, eu decidi trazer essas 4 para vocês terem mais conhecimento. É claro que vou trazer, com o passar do tempo, outras, né? Vou conversar aqui de pessoas como a grande Maria dos Homens, né? Entre outras, que eu não vou mentir, eu tenho que descobrir, porque como eu disse, a história oficial não conta muito da participação das Fraus, da participação feminina. Portanto, sendo assim, eu não conheço muito, eu não vou mentir. Bom, o vídeo de hoje, né, é muito baseado num vídeo que eu encontrei no YouTube chamado Maria Conga, o único quilombo em Magé que viu a liberdade. Bom, vamos começar então falando quem foi Maria Conga. Como o próprio nome indica, Maria Conga, ela é uma africana vinda ela foi vendida lá no Reino do Congo, né, e foi trazida para o Brasil. Como é que eu sei disso? Simples, o sobrenome dela é Conga. Pra quem não sabe, era muito comum, eu já disse aqui que os portugueses e os europeus em geral, né, eles davam para os escravizados nomes católicos, não deixavam eles terem os seus nomes mesmo, né, os seus nomes de nascença, os nomes reais deles, davam nomes católicos. Maria Conga, no caso, o nome que ela recebeu foi Maria da Conceição. E esse Congo, o que acontece? Eu não sei se eu já disse aqui, se eu não disse, estou dizendo agora. Era muito comum os escravos, eles receberem os nomes de acordo com o local em que de onde eles vieram. Não é referente à etnia deles, não é referente de onde eles nasceram, porque pode ser um cara nascido lá em Madagascar, mas que ele foi vendido lá no Reino do Congo e, portanto, ele recebe o nome de Congo ou do Congo. E sendo a Maria Conga uma frau,
portanto, ficou conjugado no feminino, né? Então, ao invés de Maria Congo, ficou Maria Conga. E no caso, apenas uma curiosidade, né? Se não nasceu na África, os que nasceram aqui no Brasil também recebiam sobrenomes referentes a isso, né? O sobrenome crioulo era utilizado pelos nascidos aqui no Brasil, porque crioulo era a denominação dada para os escravizados que nasceram aqui no Brasil. Agora eu não tenho certeza se também era utilizado para os descendentes de africanos que nasceram libertos aqui. Agora eu não tenho certeza, mas para os escravizados eu tenho certeza que era. Bom, então a Maria Conga nasceu no... Então a Maria Conga, eu não sei se ela nasceu no Reino do Congo, não sei se ela pertence a etnia Banto, mas talvez pertença, né? Tem bastante chances disso. Mas pelo menos eu sei que ela foi comprada lá no Congo. No caso, ela fez a travessia dos navios negreiros junto com a família dela. Chegou no Brasil aos, deixa eu ver quantos anos de idade, aos 9 anos, sendo que ela nasceu em 1792, né? Então ela chegou aqui já era 1800. E ela foi vendida para um senhor de escravos, para um senhor de engenho lá em Salvador, e foi separada da família. Ela foi vendida e a família foi vendida para outras pessoas. Aos 18 anos ela é vendida novamente, enviada lá para o Rio de Janeiro. Ela chega no Porto da Piedade, que fica em Magé, e deixa eu ver quantos anos, deixa eu ver aqui quantos anos que são. Aos 24 anos ela é vendida para trabalhar em uma fazenda agrícola, em Magé também, para o conde alemão Ferdinand von Schroeder. Não sei se o nome dele é assim, mas eu acho que a pronúncia deve ser tipo isso. E 11 anos depois, portanto aos 35 anos, ela recebe uma carta de alforria. Carta de alforria, para quem não sabe, é a carta que se dava para libertar o escravizado. Bom, o grande problema da carta de alforria, sabe o quê? Que aí o escravizado, agora o negro forro, o preto forro, vai começar a ter como é que se fala? A ter de se sustentar, de conseguir o próprio sustento, não é mais uma outra pessoa que dá. E sabe qual é o grande problema disso? O problema não é conseguir o próprio sustento. O problema é conseguir o próprio sustento quando todas as pessoas da sociedade em que você vive te consideram um ser inferior, né? Te consideram um ser que não merece ser pago. E mais do que isso, tem uma grande quantidade, um grande contingente de pessoas para trabalhar de graça, né? Então é uma grande dificuldade para os forros e também para os escravizados libertados pela Lei Áurea e para as pessoas consideradas pretas até hoje, e conseguir um emprego digno, né? Conseguir um sustento que realmente dê para se sustentar, né? Que dê para ter o básico. Então, os forros tinham muito essa dificuldade, e aí a Maria Conga, ela passou a viver de maneira mais isolada no meio da mata. E vivendo lá na mata fechada, né? Ela começou a receber alguns escravizados que fugiam, né? Os escravizados fugiam, começaram a ir lá para casa da Maria Conga, e a Maria Conga, que tinha sido uma escravizada, né? Ela recebia, porque é uma questão de empatia, né? Ela recebia e dava abrigo, escondia. E aí, o que acontece? Foi chegando mais e mais e mais e mais e mais e mais, e começou-se a surgir uma comunidade. Uma comunidade da qual, por uma questão lógica, a
a Maria Conga se tornou a líder, né? Quer dizer, inicialmente eram alguns que estavam indo ficar escondidos lá na casa dela. Então, obviamente, quem liderava, né, era a Maria Conga. E conforme foi crescendo e foram construindo casas, outras casas, né, outras habitações, Maria Conga obviamente ia continuar, né, essa figura de líder, ia continuar inclusive sendo uma figura materna, né, que é uma coisa muito curiosa. Que eu li, né, em um trabalho que eu encontrei, mas eu não anotei o nome por algum motivo, então eu não sei agora dizer o nome para vocês, mas eu li nesse trabalho que pelo que os mais velhos contam, né, pelo que os quilombolas mais velhos contam, a Maria Conga ela sofreu diversas vezes abusos sexuais pelas mãos dos seus senhores, né? E só que ela nunca teve filhos, né? E alguns dizem que ela deu abrigo para os filhos dela, porque que se tem essa ideia, porque a Maria Conga ela ficou numa imagem materna para aqueles quilombolas. Então, foi crescendo essa comunidade. Obviamente, o governo brasileiro não ia deixar o governo português e barra o governo brasileiro, né? Porque não governo brasileiro, né? Que com certeza o Brasil já era independente, não sei, não encontrei uma data para a fundação do Quilombo e não anotei a data para quando ela foi alforriada, né? Então, mas eu tenho certeza que já era governo brasileiro. Bom, mas se não foi, é só você pegar e somar 1792 mais 9 mais 35. Aí você vai descobrir. Bom, o fato é que a Maria Conga ela se tornou líder do Quilombo, que inclusive recebeu o nome dela por causa disso. E o governo brasileiro não ia deixar um Quilombo ficar lá existindo bem na capitania do Rio de Janeiro, ou se bem que agora eu acho que já é estado, ou então é província, agora eu não lembro o termo certo, mas eu tenho quase certeza que deve ser província. E ainda mais em Magé, sabe por quê? Porque Magé era uma cidade por onde passava, acho que a estrada do ouro, e se tornou bastante importante por causa dessa estrada, por causa desse caminho do ouro, né? E se tornou um local onde havia cobrança de impostos, né? Então era um local muito importante. Consequentemente não pegava muito bem, vamos dizer assim, ter um quilombo bem ali. Então constantemente atacava e constantemente perseguia a Maria Conga, justamente porque ela era líder. E ela então constantemente fugia e se escondia no meio da mata da Serra dos Órgãos. E como ela conhecia muito bem a região, nunca capturaram ela nunca foi presa, né? Até ela, mesmo com os cães farejadores, ela conseguia escapar porque ela sabia onde ficavam todos os rios, então ela conseguia despistar os cães, né? Bom, no caso, esse quilombo só se estabelece onde ele está hoje, que é mais próximo do centro da cidade de Magé, ou do município de Magé, não sei qual é a palavra certa agora, se é cidade ou município, mas enfim, depois da Lei Áurea, porque aí todos os escravizados foram libertados, então não havia mais um problema real em haver quilombos, né, teoricamente. Teoricamente os quilombos não ameaçavam mais as elites. E no caso, Maria Conga ela nunca deixou descendentes, porque ela passou a vida inteira dela procurando a família, sem nunca ter encontrado seus parentes, e morreu de velhice aos 103 anos de idade no dia 5 de outubro de 1895, e foi sepultada na igreja Nossa Senhora de Inhomirim, em Bongaba, Magé. E a história da Maria Conga não termina com sua morte.
ela termina em 1988, que é o centenário da abolição da escravatura, quando ela é reconhecida como heroína da cidade de Magé. E ela não termina em 1988, ela continua a cada dia, toda vez que ela é relembrada. Porque essa é uma personagem que devia ser bem mais conhecida, né? Quer dizer, essa imagem aqui que eu desenhei para hoje, ela, pelo vídeo, que eu já falei o nome, que eu não vou subir de novo para ver, mas pelo vídeo, foi essa imagem pela qual eu me basei para fazer esse desenho, é a única imagem que se tem da Maria Congo, e essa imagem, na verdade, mesmo ela sendo uma personagem muito importante, foi feita desenhada não foi desenhada tipo assim vendo a Maria Congo, foi desenhada tendo em mente os relatos dos moradores desse quilombo. E no caso, esse quilombo, para finalizar a história dele, ele é reconhecido em 2007 pela Fundação Palmares, se torna o primeiro a ser reconhecido na Baixada Fluminense, e enquanto eu estava pesquisando, pelo que eu vi, ele é o único quilombo reconhecido pela Fundação Palmares na Baixada Fluminense. Bom, gente, por hoje é só isso mesmo. Até a próxima semana. Peço que compartilhem o meu vídeo. Daqui tipo uns 15 minutos ele já vai estar disponível no YouTube, e logo em seguida vou colocar lá no Instagram também. E é só isso, por hoje é só. Até a próxima semana.